Olá, aqui Yulia Makarchkina. Seja muito bem-vindo ao segundo dia da Semana de Russo. Durante toda essa semana, eu estou publicando uma série de vídeos que vão te ensinar a estudar e aprender russo de uma forma rápida e altamente eficiente. No vídeo passado, eu expliquei como você não aprende russo, ou seja, tudo aquilo que talvez você já tenha tentado. Pegou várias apostilas, tentou traduzir textos palavra por palavra, ou assistiu toneladas de vídeos no YouTube tentando decorar frases prontas, palavras soltas, e não teve o resultado que esperava. Então, se você ainda não viu o meu primeiro vídeo, volte lá e dê uma olhada. O que eu ensinei naquele vídeo é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar hoje. E o que você vai aprender hoje é exatamente o que você tem que fazer para finalmente aprender russo. Vou te ensinar 3 princípios básicos de como você aprende russo e uma técnica muito simples, dividida em 3 etapas, que se você colocar na prática, vai dar muito resultado nos seus estudos. Bom, vamos lá. Como se aprende russo? E aqui eu vou tentar ser o mais simples possível. Para você aprender russo, você tem que saber os 3 princípios, as 3 chaves do seu sucesso. O primeiro princípio eu chamei princípio SSSR. Quem já sabe ler russo ou fala russo um pouco, sabe que é uma abreviação para USSR, União Soviética. Tem nada a ver com uma política, claro, porém usei essa abreviação para que você possa decorar esse princípio para sempre. Então, o que é princípio SSSR? Consciência, contexto, curiosidade, paciência. Consciência. Seguindo o meu método de aprender russo, você nunca vai decorar frases prontas. Você vai construir suas próprias frases. Contexto. Não adianta tentar decorar listas de palavras soltas. O que você vai fazer sempre é colocar cada palavra, cada frase num contexto que faz sentido para você mesmo. Curiosidade é o que vai garantir grande parte do seu sucesso na língua russa. Você tem que estar aberto a novas informações, ser curioso, ser flexível. Professora, como assim ser flexível? Vou dar um exemplo simples. Veja bem, em russo, a letra P é a letra R e a letra H é a letra N. Ou seja, algo que era óbvio para você a vida inteira, P sendo P e H sendo H, não será mais a verdade. Aí que vai precisar de flexibilidade e curiosidade. Mas vou falar sobre o alfabeto russo no outro dia. O último ingrediente desse princípio é paciência. Paciência é o que vai garantir o seu sucesso. Haverá momentos quando você não vai entender alguma coisa, ou não conseguir lembrar alguma palavra, ou vai continuar com o mesmo erro. Importante saber que é normal. Imagine uma criança que está aprendendo a andar, caindo, levantando, andando e sorrindo, e sempre com muita curiosidade e vontade de aprender. O segundo princípio, que é essencial se você quer aprender russo em curto prazo e sem sofrimento, é o princípio do Lego. Todo mundo gosta de Lego, certo? Então, a língua russa é um Lego com centenas de detalhes coloridos que você pode usar em várias combinações. Sua tarefa, no início dos estudos, é coletar o máximo de detalhes possível, classificar eles e saber como combinar esses detalhes para construir algo bonitinho, certo? Simples assim? Sim, a parte difícil é exatamente saber organizar esses detalhes e aprender a juntá-los em construções. É exatamente isso que eu ensino meus alunos a fazer. Para você aprender a fazer isso, você deve usar uma ferramenta poderosa que eu vou apresentar para você mais tarde. Agora, o terceiro princípio importante que você precisa implementar nos seus estudos é o princípio Confúcio. O famoso filósofo chinês disse: eu escuto, eu esqueço. Eu vejo, eu entendo. Eu faço, eu aprendo. Como você pode aplicar isso na língua russa? A parte importante é você fazer, ou seja, você usar a língua. Ler em voz alta, construir frases, escrever essas frases com caneta, falar em voz alta, criar seus próprios exemplos, anotar suas próprias dúvidas e medir seu progresso. Apenas escutar e assistir os vídeos não vai fazer você aprender russo. Você precisa se tornar um aluno ativo da língua. Mas agora você deve estar se perguntando: como eu posso tornar um aluno ativo da língua se eu não entendo nada de russo? É justamente aí que entra a minha técnica muito eficiente e fácil de usar, que vou te ensinar agora.
Ela vai te fazer entender como que você aprende russo. Usando essa técnica simples, gastando uns 15, 30 minutos por dia, é que você dará um salto gigantesco no seu aprendizado, se, claro, você colocar ela em prática da maneira certa. Muita atenção agora! Para aprender russo, você precisa só de uma coisa: namorar com a língua. Você não precisa ser poliglota, você não precisa estudar por horas e horas, você não precisa se preocupar com a pronúncia ou gramática em si. Não importa o seu motivo. Se você quer viajar para a Rússia, se você pretende estudar lá, se você sonha em um dia ler Dostoiévski no original ou namorar uma russa, o importante é, se você estiver em namoro com a língua russa, você vai aprender. Agora a pergunta é, o que é namoro com a língua? Namorar com a língua significa conhecer a língua, explorar a língua e criar um relacionamento personalizado com a língua. A técnica é super eficiente. O que você vai fazendo é muito simples e pode ser dividido em 3 etapas. Primeira etapa, conhecer a língua. Etapa romântica. Nessa etapa, você está simplesmente conhecendo a língua estrangeira, observando o que ela está oferecendo, o que acontece na língua, se acostumando com as novas fonemas e grafia. Imagine que você viaje para um país totalmente diferente. O que você vai querer saber antes de ir? A base, o que esperar desse país, o que pode fazer e o que não pode. A mesma coisa com a língua. Vamos nos conhecendo. É a etapa de ficar com os olhos abertos e absorver informação. Nossa, que legal, olha só! Não precisa pensar tipo, meu Deus, China é super diferente, não vou morar lá. Não. Você apenas aproveita a sua viagem, olhando de um lado para o outro e tentando absorver o máximo que conseguir. A mesma coisa nós vamos fazer com a língua. Você será turista no mundo da língua russa e eu serei sua guia. Nessa etapa, o seu objetivo é ficar observando os fatos sobre seu novo parceiro, que é a língua russa, coletando blocos coloridos do Lego, as letras do alfabeto, as palavras básicas, as estruturas principais. E aí entra a segunda etapa muito importante. Nesse momento, você já terá aprendido a ler e escrever em russo e terá um certo conhecimento do que está acontecendo na língua. Aí começa a etapa da experiência compartilhada, ou seja, você começará a participar mais do que a observar. Imagine que recebeu um convite de estágio guiado acompanhado num país estrangeiro, ou seja, não será mais apenas turistando, começará a explorar a língua. Porém, eu, sua guia, vou continuar te acompanhando. O seu primeiro objetivo nessa etapa é aprender a construir suas próprias frases como o vocabulário que você já tem e conseguir se expressar. Para atingir isso, você vai criar seus próprios textos, diálogos, perguntas e respostas. É muito mais fácil do que você acha, eu prometo. Você tem que aprender a juntar os blocos coloridos que você já obteve e definir quais blocos estão ainda faltando. Você vai fazer isso através de vários exercícios e tarefas que eu preparei para você. Logo após essa etapa, começa a terceira etapa. Estamos juntos, mas não dependemos um do outro 100% do dia. Nessa etapa, você já sabe o que esperar da língua, o que acontecerá com as palavras, você consegue se expressar e decifrar a frase. É a melhor etapa de todas. Você já percebe a língua russa como sua melhor amiga, tem confiança, não precisamos mais passar 100% do tempo juntos. O objetivo dessa fase é mergulhar profundamente na língua, melhorar seu vocabulário e adquirir fluência. Aí você vai trabalhar muito com os textos e com os áudios que eu preparei. A boa notícia é que nessa etapa você já vai poder entender em torno de 80% dos textos do seu nível ou até mais. Gente, o objetivo final é sempre o mesmo: saber se expressar e conseguir decifrar novas frases e textos. Então, se você colocar em prática essas técnicas muito simples que eu te ensinarei, o seu russo vai decolar. Você vai conseguir ter resultados sem se matar de estudar. Você só tem que ter disciplina e seguir o método. E agora, para te mostrar como esse método é simples e funciona, eu vou te mostrar o depoimento do Alexandre Lima, que foi outro aluno que estudou comigo. Dê uma olhada porque vale muito a pena. Привет! Eu sou o Alexandre e fui aluno da Yulia, do irusso.com. No tempo que eu tive aula com ela, foi por volta de um ano, eu aprendi russo com uma metodologia um tanto diferente do que as escolas de línguas tradicionais ensinam, que geralmente é por repetição de frases feitas. Bom, a Yulia tem uma metodologia diferente e
Eu, por exemplo, me adaptei muito bem e creio que estar aberta a essa nova metodologia faz com que você possa aprender muito melhor qualquer língua, principalmente, nesse caso aqui, o russo, que foi com essa metodologia que a Yulia desenvolveu o curso dela. Essa metodologia é mais ou menos o seguinte, ela não quer que você aprenda frases prontas e você repita em situações específicas, não. Ela te ensina palavras-chave, palavras-chave, verbos e substantivos-chave, de maneira que você possa produzir as próprias frases, as frases necessárias nas situações necessárias, independente de decorar ou não. E além disso, como você vai ter a capacidade de produzir tais frases, você também pode compreender em qualquer contexto. Mesmo que você não tenha todo um vocabulário, mas você vai ter a capacidade de desenvolver esse vocabulário ao longo do tempo, certo? Bom, espero que vocês gostem também do curso. Até mais! Para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar bem claro para vocês por que eu compartilho meus métodos e técnicas de aprender russo, por que eu tenho meu canal no YouTube, por que eu crio materiais e cursos novos, por que eu organizo eventos como esse. Eu faço tudo isso porque eu amo ensinar línguas. Eu fico encantada vendo pessoas aprendendo minha língua nativa, que é russo. E eu fico muito frustrada quando vejo uma pessoa que quer aprender russo e não consegue, ou tem medo. Quando eu fico sabendo que uma pessoa tentou aprender russo, eu já sei os prováveis passos que ela fez. Ou viu que russo é muito difícil e nem tentou aprender, ou tentou aprender, baixou umas 10 apostilas e assistiu vários vídeos no YouTube e não aguentou tanta informação, ficou sobrecarregada com a impressão que russo é muito difícil, ou, que me dói mais, estava aprendendo direitinho, investiu pesado num curso particular ou na escola e depois chegou a ter um ponto gramatical como nos casos russos e desistiu. Pior de tudo é que você gasta tempo, esforço e dinheiro e não tem resultado. E ainda sente que a culpa de não ter aprendido é sua, que é você que não conseguiu aprender, o que não é verdade. Isso me dói muito, me dá vontade de gritar. Você é capaz! Falta apenas um método de ensino certo. Russo não é um bicho de 7 cabeças, pelo amor de Deus. Não é um demônio. E agora, quando eu criei o método exato, que dá resultados incríveis, me sinto na obrigação de compartilhar esse método com vocês. Provavelmente você está pensando agora, como posso seguir o seu método se eu nem sei ler em russo? Exatamente por essa razão, preparei 2 aulas especiais para você, que estarão disponíveis amanhã. Se você por acaso já domina o alfabeto russo, eu aconselho a assistir a aula mesmo assim, pois primeiramente é sempre bom repetir a base, e porque na segunda parte da aula vou falar sobre a sílaba tônica, e esse assunto costuma gerar muitas dúvidas. E para as pessoas que querem realmente se transformar com o meu método e aprender russo de uma maneira simples e altamente eficiente, eu criei um programa fechado de estudos que é super detalhado, bem mais intenso, onde você poderá obter em poucas semanas de estudo o mesmo resultado de estudo que levaria anos de estudo em escolas que você encontra no Brasil ou em cursos tradicionais. Eu vou dar mais detalhes sobre esse programa ao longo dos próximos vídeos. E por falar em próximo vídeo, amanhã publicarei o 3º vídeo da Semana de Russo, que terá 2 videoaulas completas de russo comigo. Serão aulas inteiras, incluindo não só a videoaula, mas todo o material de apoio em formato PDF. Inclusive, vocês já devem ter recebido esse material. Por favor, imprima esse material, pois assim poderá aproveitar ao máximo as aulas. Com isso, você poderá ver na prática como funciona o meu método, como eu explico a língua russa. Essa aula seguirá o mesmo modelo que eu uso no meu curso fechado. Então, por favor, não perca essa aula. É uma grande oportunidade de você conhecer um método de ensino que é realmente diferenciado e personalizado. E agora, só para terminar esse vídeo, que foi o 2º dia da nossa Semana de Russo, vai lá embaixo do vídeo e deixe seu comentário. O que você está achando da Semana de Russo? O que você aprendeu? O que achou bem bacana? O que você mais gostou? Enfim, a sua participação aqui na Semana de Russo é muito, muito importante, porque ela motiva não só eu, mas todo mundo que quer aprender ou melhorar seu russo. Então, rola para baixo, deixe seu comentário, sua opinião, e a gente se vê amanhã, na nossa videoaula completa de russo, que vai ser imperdível. Até amanhã. До встречи. Пока-пока.